Estamos iniciando essa campanha de quarta-feira, vivendo as promessas de Deus. Amém? Quem quer viver as promessas de Deus aqui, diga amém. Viver as promessas de Deus. Quando a gente fala assim, parece jargão de crente, né? Viver as promessas de Deus parece muito simples, muito fácil, mas só vive a promessa aquele que tem coragem de crer na promessa. Amém? Abre aí sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Minto, Deuteronômio agora não. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios, abre a sua Bíblia lá no meio, aí tem Salmos, aí você corre para Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22. Amém? Estamos falando hoje sobre viver as promessas de Deus. É o primeiro dia, então, primeiro dia de campanha, a gente tem que dar uma definição mais ou menos, né, para a gente entender e poder prosseguir durante essa caminhada. Se você está aqui nessa noite, de uma coisa você pode e deve ter certeza. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem promessas para você. Ele tem promessas, Ele tem algo para você, para a tua vida. Mas essa noite a gente vai entender algumas coisas sobre promessas para a gente poder começar nessa caminhada em direção àquilo que Deus tem para nós. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que em e não... Vamos de novo? A bênção do Senhor é que e Ele não... Amém? A bênção de Deus, ela só enriquece. Ela nunca acrescenta dores. Quem crê nisso aí, diga amém. Tem uma história que eu costumo contar. Pessoal que mais antigo conhece, pessoal mais novo não. É a história da cabeça de peixe. Cabeça de peixe é o seguinte: uma casa vivia 3 gerações. Era a filha, a mãe, a avó e a bisavó. Um dia a menina chegou e viu a mãe em cima da pia preparando um peixe. E a mãe cortou a cabeça do peixe e jogou no lixo. Aí a filha chegou para a mãe e perguntou assim: mãe, por que a senhora corta a cabeça do peixe e joga fora? Aí a mãe falou assim: ah, minha filha, a gente tem que cortar a cabeça do peixe e jogar fora. Mas por que, mãe? Minha filha, porque a sua avó, minha mãe, cortava a cabeça do peixe. Aí ela foi até a avó: vó, a minha mãe disse que tem que cortar a cabeça do peixe e jogar fora quando se faz o peixe. A senhora corta a cabeça do peixe? Ela falou: corta, a gente tem que cortar a cabeça do peixe, jogar fora. E a neta perguntou: mas vó, por que a gente corta a cabeça do peixe e joga fora? Aí a avó falou: olha, a minha mãe, a sua bisavó, sempre fez assim. Então eu sempre fiz do jeito que eu a vi fazer. Pergunta para sua bisavó. Aí a neta chega para a bisavó e pergunta: bisa, a minha mãe corta a cabeça do peixe e joga fora porque ela disse que via a minha avó cortando a cabeça do peixe e jogando fora. A minha avó corta a cabeça do peixe e joga fora porque ela disse que via a minha bisavó cortar a cabeça do peixe e jogar fora. Então a senhora é minha bisavó? Por quê? É tão importante? Por que 3 gerações fazem isso? Por que a senhora corta a cabeça do peixe e joga fora? Qual é o significado? Qual a importância tão grande disso? E a bisavó disse: olha, eu corto a cabeça do peixe e jogo fora porque eu não gosto da cabeça do peixe. Durante 3 gerações, aquelas mulheres cortavam a cabeça do peixe e jogavam fora, mas nem sabiam por quê. Porque começou com alguém e foi passando de geração em geração. E na nossa vida a gente às vezes é assim. Principalmente na época da internet, do Facebook, do WhatsApp, a gente recebe uma informação, não se preocupa nem saber de onde aquela informação veio e a gente passa pra frente. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu de você abrir o Facebook e falar assim: ator fulano de tal morreu. Aí você fala: meu Deus, fulano de tal morreu, não é não? Aí você fala para um amigo já no WhatsApp: olha, sabia que fulano de tal morreu? É mesmo, meu Deus. E aí começa aquela comoção, quando vai ver no final do dia morreu nada, era só boato. A gente aprende coisas e vive coisas que às vezes vão dar um grande impacto na nossa vida, mas a gente nem sabe por quê. Uma coisa é sobre promessas
A gente vem para uma campanha que fala vivendo as promessas de Deus. E a gente vem muitas vezes com um entendimento e que a gente nem sabe muito bem o que isso significa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você acredita, você crê que Deus tem promessas para você? Vamos lá então, se você crê que Deus tem promessas para você, vamos começar de um ponto. Se você crê que Deus tem promessas para você, que promessas são essas? Se você crê que Deus tem promessas para você, que promessas são essas? De onde vem? Quando foi que você ouviu essas promessas? Que promessas? Porque a gente vê, Deus tem promessas para mim, né? Deus, aí entra, né? Outro dia o irmão estava comentando comigo, poxa, porque chega o irmão e fala assim, Deus tem promessas para você. Irmão, se eu quisesse ser salafrário com você, se eu quisesse ser sem vergonha, eu viraria e fala, Gabi, Deus tem promessas para você, aleluia. Mas é claro que Deus tem promessas para Gabi, não é nada de novo. Mas tá bom, se Deus tem promessas para mim, como é que eu sei que promessas são essas? Como é que eu sei o que esperar de Deus? Porque às vezes a gente espera viver promessas que Deus não nos prometeu, porque essas promessas não vieram dele. Isso é muito sério. Tem muita gente por aí triste, frustrado, muitas vezes desiludido até com o evangelho. Sabe por quê? Porque quer viver promessas que Deus não prometeu. Quer viver coisas que não são para ele, para ela. E aí, meu amado, quando isso acontece, Deus só se responsabiliza com o que ele promete para você. Não espere que Deus cumpra uma coisa que ele não prometeu. Ele não vai fazer. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, amém? Mas se ele não prometeu, amado, nem adianta. E aí a gente fica nessa bateção de cabeça, nessa coisa esquisita. Eu quero viver promessa de Deus. Tá, mas o que é a promessa de Deus? O que é? Como é que eu vivo essa promessa? Porque a gente também entra numa neurose. Não, essa promessa, como é que eu sei a promessa de Deus? Já sei. Eu sei quais são as promessas de Deus, porque tem um culto de oração na casa da irmã. Aí eu vou lá naquele culto de oração, aí a irmã me revela quais são as promessas de Deus para a minha vida. É assim? Não, eu já sei quais são as promessas de Deus. É porque tem uma profetisa aqui na igreja e acaba o culto e ela fala para mim tudo que Deus tem para minha vida. É desse jeito que eu tenho que descobrir quais são as promessas de Deus? É desse jeito? Como é que eu sei o que Deus tem para mim? Com certeza. Como é que eu posso ter a certeza de que aquilo é promessa de Deus? É essa certeza que o Senhor quer te dar essa noite. Porque sabe o que acontece, irmãos? A gente entra numa campanha dizendo assim, vamos viver as promessas de Deus. Que promessas são essas? De onde é que veio essa promessa? É de Deus de verdade? Veio de Deus? Existe só um modo da gente ter certeza qual é a promessa de Deus para a nossa vida. Abre a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como saber a promessa de Deus? Como saber o que Deus quer para a minha vida? Como conseguir ter fé para viver essa promessa? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela... Diga, igreja, ouvir pela... Então o único jeito de você saber qual é a promessa de Deus para você é conhecendo a palavra dele. É esse o jeito. O único jeito de você saber qual é a promessa de Deus na tua vida é conhecendo a palavra dele. Pra gente parar de ser enganado por aí, pra gente parar, irmão.
diabo tem confundido pessoas e tem destruído vidas quando alguém vira para você e diz: eis que te digo, e não é Deus coisa nenhuma. Está longe de ser de Deus. Tem muita gente aí que se diz profeta, que tinha que viver na época da lei, porque na lei de Moisés, se o profeta chegasse e profetizasse e a profecia não se cumprisse, ele era levado para a porta da cidade apedrejado até a morte. Uma vez eu encontrei uma irmã no lugar onde eu trabalho e ela diz: porque Deus me revela muita coisa e eu profetizo na vida de muita gente. Eu falei: é mesmo, mano? Que interessante isso. Aí eu nem precisei perguntar, ela veio e falou assim: pastor, mas eu não conheço muito da Bíblia não. Se você me perguntar da Bíblia, eu não conheço muito não, mas Deus me usa muito. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Se a palavra ela é clara, a fé ela só pode vir pelo ouvir uma voz, e essa voz é a voz de Deus, e a voz de Deus está na palavra dele. É na palavra de Deus que é o teu crivo para você saber se aquilo que te foi profetizado vem de Deus ou não. Porque, meus amados, viver as promessas de Deus não é brincadeira. E a primeira coisa que a gente tem que lançar por terra é esse engodo. E quando a gente coloca uma campanha com o tema Vivendo as Promessas de Deus, a gente tem um perigo muito grande de cair no misticismo. Um perigo muito grande de nos auto-enganarmos. Porque também tem coisas que de Deus, e a gente precisa entender isso, tem coisas que não são para mim nem para você. Pastor, mas eu quero tanto, mas não é para você. Pastor, mas se isso não acontecer na minha vida, eu não vou conseguir viver sem. Se a tua vida depende de bênção para ser boa, significa que você não ama o abençoador. Jesus ele fala assim, porque se nós esperamos somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então tá, pastor, é pela promessa, é pela palavra de Deus, é pela palavra de Deus. Você quer viver a promessa de Deus? Quem quer viver a promessa de Deus aqui? Então, meu amado, se preocupe mais do que nunca em conhecer a vontade do Pai. Se preocupe mais do que nunca em entender o que Deus tem para você. Amados, eu leio esse livro aqui há 41 anos e eu nunca consegui terminar de ler. Que isso, pastor? Você nunca leu a Bíblia toda? Você não entendeu. Eu leio esse livro aqui há 41 anos, mas cada vez que eu leio ele de novo, ele é novo para mim, se revela cada vez mais. E eu sei que se eu ler esse livro aqui 100 anos, eu vou ler e vou continuar dizendo: meu Deus, que novidade é essa? Porque a promessa de Deus, a vontade de Deus para você, ela enriquece e ela não acrescenta dores quando é vontade de Deus. Quando realmente a promessa vem dele. Entenda uma coisa, de repente você entrou por aqui, por essas portas, e você disse assim: mais uma campanha sobre promessa. Porque teve uma época que era febre, era música sobre promessa, era campanha sobre promessa, é tudo sobre promessa. E aí você entrou aqui por essas portas, mais uma campanha sobre promessa. Mas eu recebi uma promessa, e essa promessa nunca aconteceu na minha vida. Olha, a palavra do Senhor diz o seguinte: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas não está acontecendo, pastor. Então é o momento de você começar a se perguntar se essa promessa pela qual você está entregando a tua vida, se essa promessa pelo qual você está lutando, você entrou essas portas aqui dizendo: há anos me deram essa promessa e nunca aconteceu. Será que essa promessa realmente veio de Deus? Quer conhecer, quer saber se realmente veio de Deus? É de acordo com a palavra dele. Somente de acordo com a palavra de Deus. Pergunto para você: a promessa de Deus para a tua vida, ela é para o teu bem ou ela é para o teu mal? A promessa de Deus na tua vida, ela é bênção ou ela é maldição?
Porque tem gente que recebe umas promessas doidas aí, né? E tava conversando com uma pessoa algumas semanas atrás, mas você conhece muito desses casos, né? Você vai no lugar. Eu costumo sempre dizer pro pessoal, às vezes eu chego para um irmão e falo assim, ó, é isso, isso e isso. Ó, tu quer ver? Vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Aí a pessoa, que isso? Não vai? Eu falei, ó, vai acontecer. Aí, acontece. Isso eu faço muito com o Rodrigo. Fala, ó, Rodrigo, tá vendo fulano, tá fazendo isso? Vai acontecer isso, isso e aquilo. Vai chegar por aquele caminho. Aí depois acontece, ele chega assim, Humberto, mas que é isso? Eu falo pra ele, ó, eu só não falo eis que te digo, mas o resto... Porque você não precisa de papagaiada para profetizar não, irmãos, para ser usado por Deus não. Tem muita gente, muitos lugares, você chega aí, eis que te digo, varoa, esse é o teu varão, varão, essa é a tua varoa. Aí casa, aí é uma brigalhada só, quase um mata o outro, acaba em divórcio. Era de Deus? Se as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores, bênção, promessa de Deus é bênção. Se aquela promessa que um dia falaram sobre a tua vida, que você achava que era de Deus, mas está te empobrecendo, te acrescentando dores, se aquela suposta promessa parece na tua vida com uma maldição, irmão, não vem de Deus, não vem da parte do Senhor. A gente está começando uma campanha onde você não está buscando apenas algo que Deus prometeu para você. Entenda uma coisa, que se Deus ele tem uma promessa sobre a tua vida, se Ele prometeu alguma coisa para você, é porque Ele tem planos. Se Ele prometeu é porque Ele tem planos. Se Ele tem planos é porque Ele quer fazer coisas grandes, porque o nosso Deus ele não faz nada pequenininho. Se Ele tem uma promessa para você, Ele tem grandes planos para você. Agora, a gente precisa começar a entender quais são as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? O que Ele tem para nós? E como alcançarmos essas promessas? Eu não vou me alongar muito. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Se a promessa de Deus para nós é bênção, como é que eu alcanço a bênção? Deuteronômio 28, versículo 2. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Como é que eu alcanço? Se a promessa de Deus é bênção para mim, como é que eu alcanço essa promessa? Como é que eu alcanço as bênçãos do Senhor? Olha só que interessante. Não lê não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, ó. Como é que eu só alcançar? Fala assim para ele, ó. Bênção não se alcança. Que isso, pastor? Então não tem nem por que ter essa campanha, né? Ué, bênção não se alcança? Não. Uma das coisas que você precisa entender sobre a promessa de Deus na tua vida é que se Ele prometeu, não é você que vai correr atrás da promessa. Abraão estava lá, escondidinho em Ur. Estava lá no meio da parentela dele, que nem servia ao Deus verdadeiro. Deus encontrou Abraão lá onde ele estava. Deus foi até Abraão e fez a proposta: olha, sai da tua terra e da tua parentela, e eu farei de ti pai de grandes nações. Aleluia! Um dia Deus te alcançou, você não precisou ir até Ele. A gente acha assim, eu aceitei Jesus. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não aceita Jesus, meu amado, é Jesus que te aceita. É Ele que vai até você. Bênção não se corre atrás. Pastor, que heresia é essa? Eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Ele diz assim, vamos lá, a partir do versículo 1 para você entender Deus falando com o seu povo e hoje falando comigo e contigo. E será que
Mas se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão. Virão sobre ti e te alcançarão. Vai vir sobre ti e vai te alcançar. Você não vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia! Você não vai precisar correr atrás dela, é ela que vai correr atrás de você. Você só vai precisar estender a mão e a bênção vai vir sobre ti. Mas tem um porém, o versículo não acabou. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando existe aqui uma condição: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer viver a promessa de Deus? Quem aqui quer viver a promessa de Deus? Diga amém. Então fala para o teu irmão: então ouça a voz de Deus. Ouvir aqui é no sentido de obedecer. Obedecer a voz de Deus. Obedecer o que Deus tem falado contigo. Obedecer o que Ele tem colocado no teu coração e muitas vezes você tem ignorado, achando até que não é a voz de Deus. Não pode ser Deus que está falando isso comigo, não, que isso? Ué, Abraão poderia também ter... Não é, mas um Deus que eu nunca ouvi falar, me mandando sair da minha terra, dizendo que eu vou ser pai de muitas nações, isso aí deve ser loucura. Mas Abraão creu. Eu vou até falar sobre isso no domingo à noite. Abraão creu, e lá em Hebreus diz que isso lhe foi imputado por justiça, e ele recebeu um nome, sabe qual? O pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Meu amado, você quer saber qual é a promessa de Deus para a tua vida? Busca na palavra dele. Ouça a voz do Senhor, e quando você souber qual é a promessa dele na tua vida, é necessário que você obedeça, porque o Senhor, entenda uma coisa, a promessa de Deus não vem de mão beijada. Deus, ele faz a parte dele, mas você precisa fazer a tua também. Você precisa crer, você precisa obedecer. Essa é só a introdução. Vou parar por aqui que o tempo já está. Agora a gente tem um reloginho ali abençoado. Mas estamos iniciando essa campanha, amado, que não é uma campanha normal, não é algo natural, é algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Deus, ele não quer só te revelar as promessas que ele tem para contigo, mas ele quer muito mais. Ele quer revelar os planos dele. Ele quer buscar no teu coração a obediência necessária para alcançar aquilo que ele tem para mim e para você. O que ele quer fazer coisas grandes, mas coisas grandes não vêm nas mãos de pessoas pequenas. Coisas grandes não vêm na mão de pessoas pequenas, não vêm na mão de corações pequenos, não vêm na mão de mentes pequenas, vem na mão de uma fé do tamanho do grão de mostarda. Nessa noite, o Senhor está começando uma obra nas nossas vidas. Talvez você tenha vivido uma promessa que não é de Deus, então rejeita essa promessa, amado. Se não é de Deus para a tua vida, rejeita. Mas rejeita sem dó, sem pena, sem choro nem vela. Se não é de Deus para você, deixa isso para lá. E abraça aquilo que Deus tem para você. O que o Senhor tem prometido na tua vida, no teu coração. Qual é a Canaã que Ele te deu para conquistar? Pastor, eu ainda não sei. Então busca dele. Busca na palavra dele. Nessas quartas-feiras, talvez finalmente Deus vai desvendar diante de ti. Vai desvendar diante de ti o que Ele tem para você. E você vai poder tomar posse. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem promessa de Deus? Se foi Ele que prometeu, vai
te enriquecer em todas as áreas da sua vida e não vai te acrescentar dores.